Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de preços em topos e preços em fundos, ou os maiores ou os menores preços ali que vão se formando após umas correções. Bom, para formar o maior preço, ele depende das correções anteriores. Para formar o menor preço, ele também depende das correções anteriores, ok? Vai ter o topo, vai ter o fundo, topo e fundo, vai ter aquele que vai romper o outro, tá? Então nós vamos falar um pouquinho na prática e um pouquinho na teoria. Então vamos lá. Analisando aqui apenas esse gráfico de cima, o que nós observamos? Uma tendência forte de queda, tá? Uma tendência forte de queda. Corrigiu para alta. O 2 aqui ele foi o menor preço, tá? Antes dessa correção, ele foi o menor preço. Subiu aqui corrigindo, porém, ele fez correções e continuou um pouco a tendência, tá? Mas ele sempre vai querer buscar o topo novamente ou a sua máxima. Vamos aguardar ele formar mais um padrão. O 4 aqui foi o maior preço, ok? Foi o maior preço entre os 20 ticks que dá nesse gráfico. O 4 foi o maior preço ali. Vamos esperar ele finalizar e vamos identificar algum padrão de entrada. Vamos lá, ao 8. Vamos ver se o 8 vai se formar o maior preço. O 2, 5 é o maior preço. 8 é o maior preço. 5 é o maior preço novamente. 5 é o maior preço, corrigiu para 5, corrigiu para 7, corrigiu para 6 com diferença de 1 unidade. Então vamos lá. Pegamos aqui no 5. Ok, pegamos aqui no 5. Não deixa eu esquecer. Eu já vou explicar por que eu peguei ele nesse andamento de tendência, tá? Vamos lá. Nossa, de novo ficou... Calma aí, deixa eu mudar aqui uma coisa. Vamos lá, cadê? 5. Consegui. Porque senão fica aqueles números na frente, a gente não consegue enxergar. Bom, tá aqui. Foi nesse 5 aqui o nosso ponto de partida. Por que esse 5? Porque ele tinha se tornado o maior preço. Ele sendo o maior preço, ele apenas corrigiu para 5. Ele manteve um ponto em queda. Tá? Ele corrigiu para 5, que corrigiu para 7. 5 e 7 está crescendo, que corrigiu para 6 com diferença de uma unidade. Esse 5 e 7 crescendo e esse 6 com diferença de unidade foi para mim um ponto de partida, porque houve mais uma diferença de unidade entre o 5 e o 6, tá? Então isso determinou, após, ó, lembre bem, após uma queda constante, ele foi se formando os topos e a partir daí a gente identificamos padrões de tendência de alta, ok? Padrões de tendência de alta. Então esses padrões, eles vão se formando e às vezes vão confundir a cabeça, tá? Por quê? Porque às vezes você vai pegar padrões que não são padrões, né, que a gente costuma operar em algoritmo. São padrões de reversão ou padrões de continuação de tendência, que nem no caso aqui é um padrão de continuação de tendência, tá? Foi esse padrão de continuação de tendência que a gente pegamos andando aí. Deixa eu só... Ok? Esse padrão de tendência. Ó, aqui, ó, como vocês podem observar, formou aqui mais um topo. Esse 8 aqui formou um topo que caiu para 5, que caiu para 3. Houve essas correções, 8 para 3 positivo, corrigiu para 5. Se o número, a outra correção que deu aqui, como a gente já demos o print no gráfico, for superior ao 5 ou inferior ao 3, ele vai continuar em queda, tá? Se ele for superior ao 5 negativo e for um número negativo superior, ele vai continuar em queda. Deu para compreender? Vamos lá. Vamos achar mais um padrão. Nós vamos fazer mais uma entrada e vamos falar um pouquinho de teoria. Vamos lá, está se formando aqui o maior preço. Hoje não rompeu ainda, tá? Ó. O 1 aqui está sendo o maior preço ainda. Vamos lá. 2 é o maior preço, que corrigiu para 0, corrigiu para 6, que corrigiu para 1, que corrigiu para 4.
não entram nesse padrão, porque ele está indefinido, tá? Por mais que ele pegou ali, ele pode cair, tá vendo? O 6 é o maior preço, que é o para 9. Agora eu vendo. Por que eu vendi? Eu já vou explicar para vocês. Peguei aqui no 6, que foi o maior preço. Já explico já. O stick está muito alto, mas enfim. Vamos lá. Por isso é importante sempre esperar algum outro padrão se formar, que eles se formam rapidamente, tá? Foi aqui a partir do 6, que foi a sua máxima. Foi a sua máxima. Houve aqui, ó. Houve. Deixa eu só mudar a cor aqui do... Houve aqui essa retração, uma ordem crescente, por mais que ele está com 8 pontos de diferença negativa, tá? O 5 aqui, ó, deixa eu mudar a cor dele aqui. O 5, esse 5 foi uma correção que determinou essa minha venda, porque 6 caiu para 5, 1 e 9, tá? 1 e 9 está crescendo. Se aqui tivesse sido outro 6, ele ia continuar subindo, tá? Esses padrões, nós iremos encontrar sempre padrões assim, mas nem sempre eles vão ser aqueles padrões que vai dar o mesmo resultado. Nenhum padrão ele vai sempre dar o mesmo resultado. Então, eles falam, eu vou aprender a operar um determinado padrão, vou esperar ele se formar e vou operar esse padrão. Bom, não é assim que funciona. Quando você começa a aprender as correções em algoritmos, o que você vai fazer? Você vai observar que vai se formando padrões, por exemplo, padrões de alta numa tendência forte de queda. Então, esses padrões de alta, às vezes não vai corresponder por estar numa forte tendência de queda. Então, eles não vão subir sempre que você encontrar ele nesse determinado ponto. Agora, se esses padrões estiverem em final de tendência, ele vai subir novamente, tá? Então, por isso é importante você conhecer um pouquinho mais da tendência. Quando você observa as correções se formando, os topos e fundo, você já começa a compreender o que é a tendência através das suas correções, ok? Vamos lá. Bom, acho que já está bem explicadinho, tá? Esse vídeo não dá para ficar muito grande. Aqui, ó. Aproveitar que já está com o print aqui. Deixa eu identificar aqui para vocês. Vou pegar um vermelhinho. Aqui formou um fundo, tá? Foi um menor preço de fundo. Esse 8 foi a menor correção, tá? Então ele rompeu aqui, era o 1, tá vendo? Tá pintado de vermelho forte. Então esse vermelho aqui, esse 8 se tornou maior. Então ele fez essas correções, porém, ó como é bom esperar. Ele fez um 10 que retraiu para 3. Se aqui o próximo dígito, tá, for um 7 negativo, ou até mesmo um 9 negativo, ou um 2 positivo, ele vai subir, tá? Ou ele vai cair, perdão. Ele vai continuar a tendência de queda, ok? Ele vai continuar a tendência de queda. Então são parâmetros que vai se formando, né? E você automaticamente, com o seu tempo de tela, você vai observando cada detalhe e vai aperfeiçoando a sua visão correlacionada aos algoritmos aí, ok? Bom, já está com 9 minutos, acho que não dá tempo de explicar mais não. Mas eu acredito que esteja bem claro, né, o formato da minha explicação, para vocês compreenderem um pouquinho do que é você pegar aqui um topo, pegar um fundo, ó, formou o número 1 aqui, ó, é o menor preço, fez correções, 2 e 1 caiu, ó, tá vendo? 2 e 1, 4, 4 caiu para 3, corrigiu para 4, então ele continuou essa queda. Então é importante para quem já tem um conhecimento em algoritmo, né? Acredito que seja o básico do básico que muitos têm aí, porque vem aí de algumas salas e aprende algumas coisas de formas totalmente equivocadas. Então aqui eu tento ensinar, mostrar a fonte, né, o princípio, o que você precisa observar para conseguir operar dessa maneira. Ó, vai acabar os minutos. Muito obrigado, forte abraço a todos aí.